Olá, seja bem-vindo ao nosso Masterclass Eliminando Conflitos. Aqui vamos discutir as estratégias da sua jornada para ver como é possível eliminar os conflitos e atritos nos relacionamentos. Iniciando pela sua relação com o seu parceiro e parceira, porque na realidade assim, nos relacionamentos nos relacionamos o tempo todo, já que nós estamos sempre com pessoas, mais de 90% do tempo do nosso dia, estamos com pessoas, mas as pessoas que mais nos interessam, na realidade, são as pessoas com quem nós convivemos, porque durante a convivência que realmente aparecem mais conflitos e atritos. E por isso vamos ver como é possível passar a controlar e ter uma maior compreensão do que acontece dentro do nosso relacionamento em tempo real. Então eu sou Jean-Charles Bateleta, escritor do livro As Leis do Seu Universo Interior, e o tema de hoje vai ser como é possível eliminar os conflitos e atritos de maneira simples e fácil. Então, na realidade, se tivesse me falado isso há uns 25 anos atrás, eu teria achado que isso era uma loucura. Como poderíamos, assim, pessoas que não têm conhecimento, como os profissionais do comportamento humano, poder ter um meio de identificar e de entender, pelo menos, o que acontece com si próprio e com os outros. Porque, na realidade, o que importa é que nós devemos entender que nós somos parte do problema também. Um dos inícios dentro da minha pesquisa, quando eu comecei a minha pesquisa, a primeira coisa foi tomar a conclusão que não eram as pessoas que estavam ao meu redor que estavam errado, mas eu estava errado. Eu fazia tudo errado. E geralmente as pessoas acreditam que o problema é dos outros, mas não é. Isso me lembra justamente a um psicanalista que um dia contou uma história de uma paciente dele que chegou lá fazendo: doutor, eu estou casado com uma pessoa muito difícil. Mas ele olhou para ela e respondeu: mas minha senhora, fica tranquila, porque ele também. E realmente é isso que está acontecendo. E quando eu vejo como que eu era um bicho do mato, era um eremita. Quando eu morava na França, assim, era uma coisa... eu vivia sozinho, pouquíssimos amigos, eu não tinha relação nenhuma com minha família. E quando eu cheguei no Brasil, me reparei com uma sociedade que, justamente onde as relações são muito importantes, e as relações familiares ainda muito mais. As pessoas vivem aqui se relacionando de uma maneira muito mais, como dizer, perfeita do que acontece lá na Europa. As pessoas lá não têm essa capacidade de se relacionar com tanta facilidade. Então, isso que foi muito importante para mim, é isso que fez, na realidade, que eu agradeço ter vindo no Brasil, porque nunca teria acontecido comigo essa busca de tentar entender, mas por que eu faço as coisas da maneira que eu estou fazendo? Por que as pessoas ao meu redor fazem de tal maneira? Por que uma criança, quando você fala para ela, não fica na frente da televisão, ela vai ficar? Porque, na realidade, assim, eu vou me irritar porque uma pessoa não quer sair de casa, então que eu gostaria de estar com meus amigos na rua. Por quê? Inúmeros porquês. Isso foi 5 anos me perguntando por quê para tudo que eu fazia, porque, na realidade, assim, era uma loucura. Eu virei doido, na realidade, hein? Por que o aperto de mão é mais forte em certas pessoas que outras? Por que tem pessoas que não falam, querida, vira a cabeça e olha de lado? Enfim, até chegar a responder assim o máximo que eu pudesse, até chegar a uma outra pergunta, mas por que tudo aquilo funciona daquela maneira? Porque tem uma razão. E o importante justamente é entender qual é a origem do que nós fazemos. E o que nós fazemos? Quais são as áreas onde nós atuamos no dia a dia, como por exemplo as nossas táticas relacionais. Todo dia, o tempo todo, nós nos relacionamos com o nosso universo. Também tem a parte dos nossos gostos pessoais, qual seria a origem dos nossos gostos pessoais. É isso que nós vamos ver depois, que na realidade é uma coisa muito simples. E uma vez que você entenda qual é a origem daquilo, você passa a entender que no final ninguém tem defeito. Mas que todo mundo tem características positivas ou negativas que são 100%
natural. Nós só fazemos repetir todo dia as mesmas ações. É isso que é bastante interessante. Então, também uma outra parte que durante 10 anos eu fui fotógrafo de casamento. Isso foi muito bom para mim na minha pesquisa, justamente porque todo dia me aparecia casais para me falar da história deles, que eles queriam se casar. Enfim, esse era bem interessante. E todos esses anos eu sempre reparei as mesmas características. Pessoas opostas. Pessoas com características opostas. Porque tem essa dualidade. Falamos assim, nós somos atraídos por pessoas iguais a gente. Mas eu acredito que nós somos atraídos por pessoas iguais no sentido assim, econômico, intelectual, idade. Esse geralmente, sempre é uma tendência, hein? Nós somos atraídos por pessoas iguais nesse sentido. Mas o que mais nos atrai numa pessoa é o fato dela ser oposta na gente. E se você começar a pensar assim, mas com que eu convivo? E pensar assim, ele é rápido ou é lento? Eu sou rápida ou sou lento? Rápida ou rápido, enfim, vamos generalizar na realidade, que seja homem ou mulher, o problema vai ser o mesmo, de uma certa forma, vai ser o mesmo. Então, essa pessoa, ela espalha as coisas dele pela casa toda e não arruma, ou se não é uma pessoa que gosta de tudo super bem arrumada, tem que ser tudo limpo, tudo bem iluminado. Isso faz parte justamente dos nossos gostos pessoais. Então, o que seria, poderíamos pensar assim, o que seria que não seria essa oportunidade? Na realidade, essa oportunidade, ela não é para modificar as pessoas, porque uma das características das noivas, justamente quando eu era fotógrafo, a gente falava assim, que a primeira coisa que uma mulher quer fazer com o marido, com o homem que ela acabou de casar, é mudar ele. Mas ele só vai mudar se ele quer mudar. Ele só vai mudar se ele ou ela, afinal, só vai mudar se ele quer casar e se ele tem o meio de... Se ele quer casar, não, se ele quer mudar, ou se a própria pessoa vai querer já mudar. E nós vamos ver, eu tenho um exemplo de uma pessoa que, pelo fato de ela ter mudado, isso mudou tudo dentro da relação do casamento deles, e até o ponto que a mulher dele falou assim que era a melhor coisa que ele tinha feito, porque hoje eles são muito mais felizes, só pela mudança dele. Então é isso que é interessante, né? E que na realidade aquilo é uma oportunidade. A oportunidade é justamente esse processo é a partir do quê? Simplesmente da consciência. Passar a ter consciência que nós fazemos uma coisa de uma determinada maneira e entender por qual razão nós fazemos aquilo e entender também quais são as consequências dessa ação. A partir do momento que você passa a ter consciência daquilo, você pode passar a mudar. É simples, porque tudo que nós fazemos, na realidade, não passa de hábitos. É só vocês começarem a pensar assim, todo dia de manhã, quando vocês acordam, o que vocês fazem? Como vocês se vestem? O interessante é esse, que existem milhares de possibilidades de se vestir, mas todo dia nós se vestimos exatamente da mesma maneira, numa mesma sequência. Da mesma maneira, quando vocês entram no banheiro, o que vocês fazem? Vocês vão reparar que todo dia de manhã vocês repetem a mesma coisa. A maneira de escovar os dentes, a maneira de tomar o banho, a sequência das partes do corpo que nós começamos a lavar sistematicamente é a mesma coisa, porque lá justamente, depois nós veremos isso, mas o cérebro ele utiliza um princípio muito simples, um princípio universal, que é assim, menos energia para maior entropia. Quer dizer, em comportamento humano seria menos esforço para o melhor resultado. Portanto, o cérebro vai fazer que nós repetimos as mesmas ações, porque assim ele não vai precisar pensar, porque se ele pensa, isso vai gastar energia, isso cansa, pensar cansa. Então, automaticamente, nós vamos repetir o dia inteiro as mesmas ações, as mesmas reações. Em função de uma ação X, a nossa reação vai ser Y. E sistematicamente, quando essa ação X aparece, a nossa reação será sempre a mesma. Então, quando pegamos essa
consciência, justamente, o interessante é que vem as 3 fases da consciência. A primeira é não saber que nós não sabemos. Tudo bem, então é uma beleza, se a gente vive na ignorância, e então se vive feliz. Só que vamos então sempre repetir as mesmas ações e fazer que onde nós erramos sistematicamente, a nossa vida toda vamos errar nos mesmos momentos, a menos que alguma coisa aconteça que vai fazer que nós vamos então se tocar e melhorar dentro do que nós fazemos, mas não impede que nós vamos sempre repetir as mesmas coisas. A segunda fase da consciência seria eu passei a ter consciência que eu não sei porque eu estou, nesse caso, que eu não sei porque eu estou fazendo as coisas da maneira que eu faço. Mas eu tenho consciência de que, aparentemente, tem uma possibilidade de ter acesso a uma informação que vai me permitir a entender o que está acontecendo comigo. Ela chega à terceira fase da consciência, que seria, então, ter consciência que sabe. Mas para chegar a essa terceira fase, vai depender do que o que você vai fazer com a segunda. Agora lá vem justamente, agora eu tenho consciência que eu posso melhorar dentro da minha relação. Mas vou fazer ou não vou fazer? Mas também não pode mais reclamar nada a respeito, porque você, a partir do momento que você sabe que você pode melhorar, mas que você não está fazendo a respeito, nada, então não pode mais reclamar de nada. E o interessante é que uma vez que você realmente passa a saber como funciona, é lá que você não vai reclamar de mais nada, porque vamos descobrir que cada pessoa, o que ela faz é natural. Tudo é natural, ela não tem culpa nenhuma. Mas a culpa passa a ser, a partir do momento que você sabe que, por exemplo, espalhando tudo pela casa, você vai irritar o seu parceiro ou sua parceira, então você tem de melhorar. Lá vem a filosofia, eu faço o melhor que eu posso todo dia com o que eu tenho, até que o que eu tenho melhor, para poder fazer melhor ainda. Então, nesse caso, eu vou ter de começar a aprender, a me esforçar, a arrumar. Isso não passa em nada mais, nada menos que uma mudança de ação. Dentro da minha programação, eu estou, naturalmente, eu espalho as minhas roupas pela casa toda. Não arruma, não recoloca as coisas no lugar, enfim, esse é um hábito que eu tenho. Agora, eu posso mudar esse hábito. No início é um esforço, com certeza, nós precisamos se esforçar para mudar, mas com o tempo nós estamos simplesmente trocando uma ação por uma outra ação. Só com uma outra ação mais eficiente, porque fazendo dessa maneira, então, eu sei que a minha parceira ou o meu parceiro não vai ficar irritado com a bagunça dentro da casa. É uma mudança de hábito. E vou dar, por exemplo, justamente a essa mudança de hábito, vou começar um exemplo comigo. Pelo fato de ser líder, então eu descobri que uma das características negativas minha era de não compra o que promete. Isso é muito chato. Essa realmente assim, é alguma coisa muito chata, porque você acaba não confiando mais na pessoa. Então, naquele momento, eu pensei assim, esse é um hábito que eu tenho muito fácil de resolver. Isso me prometer. E se eu tenho o dar valor à minha palavra, então, de me prometer que nunca mais eu iria cumprir alguma coisa, eu iria prometer alguma coisa e não cumprir essa coisa. Se eu falo para você que amanhã eu vou vir lá buscar você a tal hora, estarei lá exatamente naquela hora. Se eu falo, não deixe, eu vou te ajudar, eu chego até um ponto de parar tudo o que eu faço para ajudar o que eu prometi e depois volto a fazer minhas coisas. Esse não passa de uma mudança de hábito. Isso me lembra justamente uma pessoa que estava comentando comigo, fazendo assim, não, mas eu quero mudar, eu quero ver a sua teoria, o seu curso, eu quero justamente porque eu preciso mudar. Então falei para ele, olha, você quer começar? Muda uma única coisa, faz o que você promete. Porque ele era do gênero de dizer, eu venho amanhã fazer esse trabalho, é um pedreiro. Ele tem uma empresa justamente
de construção. E ele falava assim, amanhã eu venho, e o dia seguinte não aparecia. Ou se não aparecia, meio dia ele saía para ir buscar o almoço, por exemplo, e não voltava. Só essa mudança, em 2 dias as pessoas já estavam comentando. Já estava comentando e reparando que quando ele prometia, ele estava vindo. Quando ele fazia, e também outra coisa, ele passou a fazer o seu trabalho com muito mais carinho. Ele até me contando assim, estava já para sair, mas eu finalizei o que eu estava fazendo antes de sair. Porque normalmente ele teria saído sem finalizar. Então, às vezes, umas simples mudanças dentro das nossas ações mudam no seu universo, porque lá vem justamente o efeito borboleta, que as asas de uma borboleta, se o batimento das asas de uma borboleta pode criar um tufão no Japão. Geralmente aqui que a gente fala, hein? Mas é exatamente isso. Uma pequena ação, uma pequena mudança dentro do nosso comportamento transforma o nosso universo. Então, como por exemplo, um aluno meu, Vitor, que ele é uma pessoa muito espalhafatosa, que falava muito alto, não parava de repetir, essa é bem a característica, depois nós vamos ver isso dos interrogadores. Então, não parava de repetir a mesma história, ou ele não deixava ninguém falar. Foi só tomar a consciência de que o que ele estava fazendo, por que estava fazendo isso, como que ele deveria fazer, que ele passou a regular a altura da voz, deixando as pessoas falar, contando só uma vez uma história. Enfim, ele conseguiu minimizar aquilo. E posso dizer a vocês que para esse tipo de pessoa é muito difícil. Mas consegui. É só se prometer e começar a prestar atenção. Agora lá vem a dificuldade que é, então, prestar atenção ao que nós fazemos. E depois, uma vez que passamos a entender o que nós fazemos, passar a atenção ao que o outro faz. É um exemplo também de uma outra aluna minha, que é a Ana Cecília, que tinha uma característica muito forte de agressividade. Então, quando você não sabe, afinal, depois nós veremos que nós somos um algoritmo e que o nosso cérebro só repite esse mesmo algoritmo o tempo todo. Então, o que faz que, por exemplo, a mãe dela chegando assim dentro do quarto, olhando por cima do ombro dela, isso irritava e já começava a explodir. A partir do momento que ela passou a entender o porquê ela era assim, qual era a origem daquilo, o que fez que aquilo acontecesse com ela e como que ela teria de fazer para melhorar, ela passou a se controlar. Isso lá vem justamente depois que nós temos a autoconsciência, podemos ter então autocontrole do que nós fazemos. E passou então a minimizar a cada vez mais. Até ele me falou, me irritava até com o meu próprio gato. Imagina o bichinho, não tinha nada a ver. Mas assim, e melhorou muito, mas muito. Então, se ela começou a melhorar dentro da agressividade que ela tinha, dentro das respostas e outras de maneira explosiva, automaticamente, tudo que estava acontecendo ao redor dela mudou. Não tem como não mudar. É automático. Porque agora vem uma outra coisa bastante interessante, que quando você passa a entender como você funciona, a entender que tudo aquilo é mecânico na realidade, ele segue um padrão, sempre é um padrão automático. Então, uma vez que você passa a entender isso e passa a poder, justamente isso é possível, isso nós veremos depois, que é possível, então, identificar aquilo nas pessoas com quem nós estamos se relacionando, e isso de maneira muito simples e fácil, então elas passam a ser previsíveis. Então, automaticamente, você sabe que se, vamos pegar o caso justamente que a mãe da Ana Cecília estava entrando no quarto sistematicamente, todos os dias aquilo se repetia. Entrava no quarto e olhava por cima do ombro dela o que ela estava fazendo. Isso é uma ação, também é uma ação. Então, nós vamos depois ver como, aonde que ela se encontra essa ação, mas qual é a origem dela, mas isso não deixa de ser uma ação. Então, ela já sabia e já estava preparada que no dia seguinte isso ia acontecer. Então, podia também quebrar esse ritmo, essa sequência. Isso é possível ser quebrado com o tempo, onde você passa então, a conscientizar também o outro, o que ele está fazendo e o que ele poderia fazer para evitar que viesse então em cima de você e que deixasse vocês irritados. Isso que é interessante, porque as pessoas passam a ser previsíveis.
Só que essa previsibilidade, ela tem também um lado negativo, porque passa, às vezes, dependendo das pessoas, passa a ser irritante. Porque você já sabe, lá vem ele. Você já sabe o que ele vai fazer. Porque tudo na vida é cíclico, é uma repetição sistemática de mesmas ações. Já que na realidade, no universo assim, o universo é gigantesco, mas as ações que nós utilizamos, que nós podemos utilizar dentro da completa, são muitas, mas aquelas que nós utilizamos não são tantas. Não são tantas, é só uma repetição ou igual a se a gente pudesse fazer uma analogia, seria igual a uma palavra, existem sinônimos. Então pronto, dentro das ações vai existir então ações vão ter a mesma origem, vão ser diferentes um pouquinho, mas vai ser a mesma coisa. O resultado vai ser o mesmo. Mas, geralmente o resultado que nós fazemos é para quê? Para atrair ou repelir os pensamentos dos outros. Porque o pensamento dos outros nos abastece em energia. Porque tudo, justamente lá que nós vamos ver, tudo para mim, como dizer, ela é ligada à física. Que justamente se por que nós fazemos as coisas da maneira que nós fazemos? Então cheguei à conclusão que isso poderia ser a partir das leis da física. Porque Einstein nos falou assim, todas as leis da física se aplicam ao universo inteiro. Beleza. Então, maravilha, mas nós pertencemos a esse universo. Nós interagimos com o universo. Então, se nós interagimos com o universo, é porque nós utilizamos as mesmas leis. Então, a partir do momento que nós passamos a entender quais são essas leis e o que existe no universo que vai ser, então, como dizer, vão ser leis imutáveis, então, a partir delas, que justamente vão ser a origem das nossas ações e reações, porque para o ser humano, na realidade, essas leis se transformam em ação e reação. Então, o que acontece? Justamente as pessoas me falam assim, mas é impossível, isso você não consegue, eu não acredito, é complicado, e precisa de muita dedicação. Bom, na realidade, assim, para mim foi 5 anos me quebrando a cabeça, me perguntando por quê, até chegar até a conclusão. 25 anos que eu estou fazendo esse processo e ainda até hoje eu chego a conclusões. Porque é alguma coisa que não para na realidade. Essa teoria, na realidade, ela não é infinita, mas sim justamente infinitas, porque eu comparo um pouco como se fosse um alicerce. Você passa a entender como é o alicerce, e a partir do alicerce você vai poder entender como foi construída a casa, que a casa somos nós, na realidade. Né? Então, aquilo, a partir do momento que nós passamos a entender e a aceitar o fato que nós somos, não faço essa analogia, nós somos robôs. Nós só fazemos obedecer ao nosso sistema, justamente baseado em cima de um algoritmo que vai se repetir, igual a um computador. Um computador ele tem um sistema e o que você vai poder tirar dele vai ser exatamente o que tem nele e nada mais. Então, é a mesma coisa para as pessoas. Nós só fazemos repetir as mesmas ações porque nós somos igual a um computador e nós só fazemos obedecer inconscientemente, porque lá justamente vem que a 99% do tempo tudo que nós fazemos é inconsciente. Só fazemos repetir as mesmas coisas. Só tem 1% do nosso dia ou alguma coisa nós pensamos a respeito. Nós tivemos então a consciência que nós fazemos. Mas o interessante é fazer tudo para conseguir passar a ter consciência de tudo que nós fazemos e, portanto, passar a ter o controle da nossa vida, da nossa relação e da nossa relação com as outras pessoas. Enfim, isso só pode ser para melhor. A gente não pode regredir. A gente não tem risco, porque o único risco é de ser uma pessoa melhor. Então, não é impossível, é muito fácil, como eu expliquei anteriormente. Isso é uma tomada de consciência. Eu tenho consciência que eu gosto de tal coisa. Eu tenho consciência que o meu parceiro gosta de tal outra coisa. Eu tenho consciência que a relação dos dois, justamente por esse fato,
cria conflitos. Então tem consciência do que eu posso fazer para melhorar essa relação. E não passa disso. Não passa disso. É muito fácil, é muito simples. É complicado? Não é. É só se esforçar dentro do que nós fazemos. Eu comparo, na realidade, aquilo como uma língua. Seria a língua do comportamento. Então, se a gente compara aquilo como uma língua, então sabemos que para aprender uma língua, a gente precisa se esforçar. No início não é fácil, não é só comprar um dicionário que nós vamos falar inglês. Precisamos estudar e precisamos também treinar. Essa é a parte mais importante. Então, justamente, o lado errado da história seria não saber, então, estudar e não praticar. Não adianta. Não adianta, porque não adianta ter a informação, seria a segunda fase da consciência. Eu sei que eu não sei, estou estudando para saber um pouco mais, mas não estou praticando, então é exatamente o mesmo resultado. Então, isso que é a parte importante. Como funciona, como você pode conseguir mudar e melhorar os seus relacionamentos, o seu relacionamento, enfim, dependendo das pessoas, evidente. Então, e essa, o que você não pode, é querer saber mais a respeito e não praticar, porque isso também não vai levar a resultado nenhum. Então, a maneira certa seria justamente começar a prestar atenção nos outros, e prestar atenção nos outros passa a ser justamente praticar. Na hora que você presta atenção no que a outra pessoa faz, você está praticando. Na hora que você está prestando atenção no que você está fazendo, você está praticando. Porque com o tempo, você vai aumentar o seu leque de conhecimento em cima das possibilidades de ações que existem e sempre a mesma coisa, qual é a origem, o que estamos fazendo e quais vão ser as consequências dessas ações. Então, o que acontece é o que vocês poderiam começar a fazer? Poderiam começar para começar a praticar, para ver como aquilo funciona. E por exemplo, prestar atenção se o outro é sorridente ou não. Se ele é extrovertido, no caso, espalhafatoso, assim, ou se ele é sério. Porque existem dois tipos de pessoas, um que é sorridente e outro que é sério. Então é fácil de olhar, não tem complicação nenhuma. Isso até, essa teoria é baseada em cima de 7 perguntas super simples. E uma delas é essa: você como se gosta? Você se gosta sorridente ou você se gosta sério? Então essa pergunta você pode fazer para qualquer pessoa, porque vai ser a mesma coisa. Ainda melhor com os outros, porque os outros você pode enxergar o que eles fazem e a gente não enxerga o que nós fazemos. Então é até mais fácil de olhar nos outros que da gente. Depois, essa pessoa, por exemplo, ela gosta de tocar ou não tocar. Ou gosta de tudo super bem arrumado, que seriam os gostos pessoais, no caso. Ainda teria uma terceira, que seria já uma pessoa mais fria, que gosta de escutar, mais em cima da escuta. Então, esse é bem interessante, porque é justamente a parte fácil. Se você passa a saber, e isso já me aconteceu, pensando assim, mas por que essa pessoa não me toca? Então, é um problema para mim. Mas depois eu tive a resposta. Essa pessoa gostava de tudo bem arrumado e eu sou daqueles que não gostam de tudo bem arrumado. Então eu sou um sinestésico e essa pessoa é uma visual. Ok. Agora, essa é uma característica minha. Mas também nós sabemos que as pessoas que gostam de tocar espalham tudo por a casa. Então, o interessante é esse. Uma vez que você chega numa casa, você vê tudo bagunçado, você sabe que ela é uma sinestésica. Pronto, você já tem a resposta. E sabendo que ela é sinestésica, aquilo leva a tabela ligada à sinestesia, e você sabe que tudo que tem dentro dessa tabela é o que ela faz. É tão simples assim. É o que ela vai ter a tendência de fazer sistematicamente, como, por exemplo, ser muito teatral, enfim. Estou pegando o caso assim das pessoas que têm o mesmo canal que o meu. E você também passa a entender qual é o problema dentro do relacionamento, porque se você encontrou que descobriu que era sinestésico, a tendência de estar com uma pessoa visual é muito grande. Eu botaria mais de 90% de possibilidade de ele estar vivendo com uma pessoa visual. E você já passa a entender os problemas que essa pessoa tem, porque automaticamente esse casal vai ter um problema
não concordância dos próprios gostos, e por não saber por quê, então eles começam a brigar. E o interessante, assim, justamente falando de brigar, é se nós imaginamos que uma relação é igual a uma folha em branco. Ah, a gente encontrou alguém, é uma maravilha, uma euforia. Nós estamos assim, ele é perfeito. E sempre é uma perfeição. E isso seria ligado, então, à paixão. A paixão é uma doença, a paixão é uma droga, não é uma coisa boa, mas é uma sensação maravilhosa. Mas mais paixão vamos ter, mais a queda vai ser grande. Porque com o tempo, o que acontece? A gente começa, já que a base de justamente essa é uma troca de energia, para o outro se sentir bem, a gente tem de dar energia nossa. Enquanto isso é recíproco. Até o momento que nós começamos a perceber, mas lá nessa coisa assim, dessa pessoa, ele é muito chato naquele lugar, aí já começa um conflitinho. Vamos fazer uma marquinha no nossa folha de papel. E depois começa a ver que o outro está sempre na rua, eu gosto de ficar em casa. Mais uma marquinha. Aí depois começa a ver que o outro é muito pegajoso e que eu não gosto tanto assim, não. Uma outra marquinha. E depois que o outro está sempre em cima de mim, vigiando o que eu estou fazendo, uma outra. E assim, essas marquinhas, essas briguinhas, elas são cumulativas. A cada vez que nós temos o que eu chamo de atrito, um conflito, um atrito, então vai ser uma marquinha na nossa folha de papel. E vai chegar uma hora que a nossa folha de papel vai ficar desse jeito. E você pode passar ferro que não saia. Não sai. Não sai de jeito nenhum. Então, e de lá o interessante, precisamos mudar para evitar essa catástrofe, porque aquilo é uma catástrofe em qualquer relação. Aquilo, mesmo às vezes as pessoas se separam e voltam junto, mas eles voltam ainda com essa mesma folha de papel, eles não conseguem apagar. Então, o interessante também para as pessoas que são recentemente com alguém, tentar evitar que aquilo aconteça. E é possível. É possível. Então, justamente, dentro do que você pode reparar numa pessoa, é se ela é uma pessoa rápida ou lenta, ver se você é rápido e se o outro é lento ou vice-versa, isso vai criar conflitos. Se essa pessoa, por exemplo, é planejado ou não. Porque tem pessoas que, quando você fala para ele, vamos se encontrar amanhã, tem dois tipos de pessoa. Uma que vai dizer, de que hora, aonde, quando. E enquanto o outro vai responder, tudo bem, até amanhã. Ele não vai dar mais informação nenhuma, e até às vezes amanhã você não vai encontrar essa pessoa. Então, isso cria atritos. Não tem como não criar atritos. Depois você vê assim, essa pessoa fala muito, fala pouco, porque ou essa pessoa é agressiva ou ela é uma vítima. Aquelas vítimas que são as pessoas que culpabilizam os outros, que acontece com elas. Então, e vocês vão começar a perceber que, mas ele é assim, eu sou assim. E o importante é entender por quê. Então é esse, gente. Espero que vocês gostaram. E que no caso, se vocês quisessem compartilhar com pessoas que você sabe que precisariam, que têm um relacionamento assim na deriva, ou então pessoas que estão iniciando um relacionamento, ou pessoas melhor assim, eu sempre acho melhor, pessoas que estão iniciando, que estão falando assim, vamos se noivar, vamos casar, então é eles que mais precisam, porque para justamente evitar todos os erros que nós cometemos durante a vida, por não saber, por não ter consciência, e saber e ter consciência, eu prometo a vocês que é extremamente fácil, simples, mas simples demais da conta. Então, isso veremos nos próximos episódios do nosso masterclass, dos nossos encontros. Então, um grande abraço, espero que vocês gostaram e vamos se encontrar no próximo número. Tchau! E como vai esse negócio? Alô? Acabou?
Como encerra? Você ainda tá ao vivo. É, justamente como tira esse negócio, como para esse negócio. Socorro, socorro, socorro.